que é a dimensão discursiva? Ela diz respeito, sobretudo, à situação de produção e aquelas operações linguísticas que respondem pela representação do leitor, pelo cumprimento das finalidades do texto e pela adequação ao gênero. Então, quando eu falo em dimensão discursiva, eu estou falando em situação de produção, quem é o meu leitor, em que esfera o meu texto vai circular. Outra questão para a Olimpíada, diga-se de passagem, porque os textos da Olimpíada, 3 deles pelo menos, circulam na esfera literária, né? E o artigo de opinião na esfera jornalística. E essas esferas, literária e jornalística, respectivamente, elas são subsumidas pelo contexto de uma produção que se dá dentro da escola, pelo contexto de um concurso. Então, esse é um outro complicador para o aluno e para o professor, porque a esfera original, digamos assim, deve ser respeitada, né? Se eu não respeitar as características da esfera literária, que originalmente formata o poema, as memórias, a crônica, ela está ali, né? Enfim, mas há de se pensar nisso e de se pensar também no contexto de produção que é dado pelo concurso, que é dado pela Olimpíada, né? Que eu estou escrevendo para um leitor. Imagina, escrever um artigo de opinião para circular no jornal da minha cidade é diferente de escrever um artigo de opinião que, embora se refira e problematize uma questão polêmica na minha cidade, precisará ser lido e compreendido por pessoas de todo o país. Muda. Muda. Eu não estou pensando só no Diário de Andradinho, né? Eu tenho que pensar num leitor do país inteiro, que precisa entender aquela polêmica, né? Por mais que ela seja local. Então, eu tenho de pensar nisso. Entra aqui na dimensão discursiva a questão do conteúdo / tema. Ter o que dizer. Tá? O Broncar faz essa tríade ao falar de situação de produção. A dimensão discursiva compõe situação de produção, então, leitor, finalidade, esfera de circulação, né? Contexto de circulação e suporte. Em alguns casos, o suporte é bem importante. E também implica conteúdo ou tema, ou seja, o que eu vou dizer? Né? Do que é, sobre o quê? E o próprio gênero, claro, né? Entendido aí como aquela prática discursiva que formata o texto. O que entram, então, aí? Que aspectos determinam a dimensão discursiva? Os tipos de discurso próprios do gênero. A gente sabe que cada gênero se constrói a partir da articulação de alguns tipos de discurso, dependendo do quê? Das finalidades, né? Então, dependendo do que eu quero realizar, do que eu quero causar, do que eu pretendo, eu vou lançar mão de diferentes tipos de discurso. Narrar, relatar, argumentar, expor, descrever ações, surpreender, emocionar, provocar humor, devagar, refletir e por aí vai. A ancoragem diz respeito ao modo como o autor se apresenta no texto. Se ele vai fazer isso de maneira pessoalizada, em primeira pessoa, e, portanto, de forma implicada, o resultado vai ser um texto implicado, ou ele vai fazer isso de forma impessoalizada e o resultado vai ser um texto autônomo, né? Em que ele vai lançar mão de estratégias para apagar a subjetividade. Então, os pronomes pessoais, os deíticos, vão ser substituídos, né, por formas da terceira pessoa. O modo como o autor se apresenta no texto é uma decisão que se toma em função do gênero e ela deve ser levada a sério do começo ao fim. Um dos problemas que os textos apresentam é mudar isso no meio do caminho, né? Então, o texto começa em pessoal, pelo meio ele vira de primeira pessoa, ou então ele começa na primeira pessoa e depois ele vira a primeira pessoa do plural, e aí daqui a pouco ele usa uma forma impessoal. O artigo de opinião é rei nessa história, né? De começa na primeira, impessoaliza, vai para a primeira do plural. Então, a ancoragem assumiu, decidiu, é do começo ao fim. Entra na dimensão discursiva a modalização. A modalização é particularmente importante também no artigo de opinião,
embora os outros gêneros também. Ela também apareça nas memórias, ela aparece na crônica também, mas ela é particularmente importante no artigo de opinião, que tem a ver com os recursos que eu vou lançar à mão para atenuar ou acentuar o que eu estou dizendo. Os advérbios de modo são modalizadores por excelência, mas não só, né? O uso do pretérito, do futuro do pretérito, também é uma forma de atenuar. Diria que, pensaria que. Formas como é possível supor, pode-se acreditar, formas que atenuam ou acentuam, também posso dizer, indubitavelmente o prefeito poderia ter feito alguma coisa, né? Então, eu posso também acentuar a minha posição. E uma coisa de que a gente já falou bastante aqui também, e que é um aspecto discursivo, o gerenciamento das vozes. Em todos os gêneros aqui tratados na Olimpíada, o gerenciamento das vozes está dado. Bom, em todos os gêneros, não. Qualquer texto supõe gerenciar vozes, porque ninguém aqui vai fazer um texto adâmico, inédito e original. A gente está sempre lidando com a voz alheia. Mas nas memórias e no artigo de opinião, as vozes alheias têm uma função muito particular. Nas memórias, por conta da entrevista do nosso entrevistado, e no artigo de opinião, por conta dos argumentos que são levantados. E gerenciar essas vozes é um aspecto discursivo do texto. Dimensão textual. A dimensão textual diz respeito, sobretudo, ao esqueleto do texto, aquilo que o Bakhtin chama de forma composicional. Na verdade, a dimensão textual é basicamente aquilo que me permite reconhecer o gênero, né? Naqueles exercícios que a gente faz para Fundamental 1, que a gente coloca a silhueta do texto. Então, a gente coloca a silhueta de uma receita, a silhueta de um poema, a silhueta de um verbete, né? E só do, no. A gente não escreve palavra nenhuma. E o aluno tem que identificar que texto é pelo desenho, pela forma. É a forma composicional. O que está implicado na dimensão textual? Basicamente é o seguinte, o texto, desde o título até o ponto final de verdade, ele deve compor um todo coeso, cujas partes se articulam e progridem. Então, veja, quando eu estou falando de dimensão textual, eu estou falando de algo que começa no título e que deve ser um todo até o final. As partes devem se articular e progredir. Então, tudo que disser respeito à progressão, à manutenção e progressão temáticas, e tudo que disser respeito a articular o texto, tem a ver com a dimensão textual. E deve também constituir-se numa unidade de sentido. E, para isso, competem as sequências textuais que constituem os parágrafos e a adequação dos articuladores textuais e dos recursos linguísticos que asseguram a coerência. Aspectos da dimensão textual. O título, que adianta o tema ou assunto, sem, no entanto, esgotá-lo, incitando a leitura. As sequências textuais que ocorrem linearmente no interior dos parágrafos. Eu acho que isso é das coisas mais difíceis para os nossos alunos todos. Tem sempre muita coisa enroscada no interior dos parágrafos. A gente lê o parágrafo e fala assim, ai, mas está esquisito isso aqui. Mas, às vezes, para desvendar o que está ali, não é fácil. A paragrafação, que organiza o texto em blocos temáticos, garantindo também a coesão. Paragrafação, em todos os gêneros é importante. Muitas vezes ela compromete radicalmente uma crônica. O texto é tão paragrafado, né, tão mal paragrafado, que a crônica perde fôlego. Ela não tem ritmo, né, ela não fica una. Por conta nas memórias também. Aliás, nas memórias, uma coisa que acontece bastante é que as sequências textuais do relato prevaleçam. Então, as memórias tornam-se grandes relatos de experiências vividas pelo outro, mas não memórias. Entram também, na dimensão textual, os diferentes tipos de recursos linguísticos que asseguram a coesão e coerência e permitam a progressão temática. Então, aqui, a gente não está fundamentalmente falando dos organizadores temporoespaciais ou
mesmo dos articuladores lógico-argumentativos. A gente está falando dos recursos que garantem, sim, a coesão e a coerência, mas eles estão mais no nível do linguístico discursivo. Aí. O uso dos pronomes, isso a gente encontra bastante nos textos. Né? Quando vai fazer uma pronominalização, o aluno se equivoca, usa um pronome inadequado. Né? Inadequado em gênero, inadequado em número. Né? A flexão verbal, que tem que estar correta e se manter. Né? O uso de repetições, sinônimos, hiperônimos, hipônimos ou paráfrases como formas de recuperar o referente, né? Para evitar a repetição. Quando a repetição não for um recurso importante para a estética do meu texto. Aliás, isso é uma coisa importante, né? Parênteses. A gente está tão acostumado a falar, né, para evitar a repetição, para evitar a repetição. Esse texto tem muita repetição, que a gente trata a repetição como erro. E a repetição não é erro. Né? A repetição pode ser um recurso. Em casos em que ela não é um recurso estético, ela deve ser mexida. Né? E aí usar sinônimos, hiperônimos, hipônimos, paráfrases, pode me ajudar a evitar a repetição. E o que está em jogo aqui é justamente esses ganchos que eu vou estabelecendo entre o que já foi dito e o que ainda vai ser dito. E, por fim, o que a gente mais lembra na dimensão textual, né? Os organizadores textuais que estruturam o texto estabelecendo conexões entre suas partes ou mostrando suas divisões e que podem ser os conectores temporais e espaciais e os conectores lógico-argumentativos. E, por fim, a dimensão linguística. Quando a gente fala em dimensão linguística, a gente está falando de tópicos específicos de conhecimentos linguísticos e gramaticais. Esses tópicos podem e devem ter um papel relevante no ensino de língua portuguesa, desde que haja a articulação dos conhecimentos linguísticos a efetivas demandas de práticas de leitura e de produção de textos. Essa é a primeira coisa a lembrar, né? Sobretudo a saber para quem não estava aqui o ano passado. O trabalho com os conhecimentos linguísticos sempre deve partir, né, de uma demanda ou de leitura ou de produção. Os mecanismos e recursos da língua devem ser abordados na própria realidade em que aparecem, numa perspectiva epilinguística. A gente está falando aqui, esse nosso encontro é sobre revisão, né? Sobre reescrita. Não há lugar melhor para que essas coisas aqui aconteçam. O texto do aluno e o texto de uma classe inteira é um corpus privilegiado para o trabalho com os mais diferentes aspectos linguísticos. Tem de tudo ali. Vai ter de tudo ali. E eu posso escolher o que eu vou trabalhar visando a revisão em função das especificidades do gênero e do que eu pretendo com aquele gênero e com aquele texto. Se eu estou trabalhando artigo de opinião, se o que mais aparece de problemático nos artigos de opinião que eu estou trabalhando é o uso dos operadores lógico-argumentativos. E eu vou fazer disso um tópico de trabalho com os conhecimentos linguísticos e gramaticais que estão implicados. De onde eu vou partir? Eu vou partir de exemplos dos textos. Né? Eu vou tomar trechos do texto para mostrar onde aqueles articuladores foram empregados e em que medida eles estão equivocados, ou errados, ou imprecisos, né? E o que eu poderia fazer para melhorá-los. O modo de fazer esse trabalho, ele deve ser de tal sorte reflexivo que ele seja capaz de conduzir da observação dos fatos singulares à generalização e à paulatina construção de uma perspectiva metalinguística. É possível e é compreensível que vai chegar um momento em que os nomes das categorias, das classes que estão sendo usadas ali, eles vão ser apresentados, eles vão ser dados
definições vão ser dadas, regras vão ser apresentadas, né? E essa perspectiva metalinguística, entendida aí como uma teoria para explicar a língua de que eu me sirvo, ela é importante, mas ela deve ser o resultado de um trabalho que começou no uso, que foi demandado pelo uso. E aí, então, o que entra na dimensão linguística? As escolhas lexicais típicas ou apropriadas para o gênero. Em todos os gêneros, a escolha lexical é fundamental. A gente tende a achar que a escolha lexical é mais importante nos gêneros literários, né? Ninguém duvida da importância da escolha lexical no poema. Só que ela é tão importante quanto nos outros gêneros, em particular no artigo de opinião, que pensa-se menos na escolha lexical para os gêneros argumentativos, ou enfim, para os gêneros não literários, o que é um engano. Muitas vezes o que compromete um artigo de opinião é a escolha lexical imprecisa, inadequada, de um campo semântico que não ajuda no movimento argumentativo pretendido ou, principalmente, denuncia a falta de conhecimento de quem está escrevendo, a falta de conhecimento daquele assunto, pela, entre aspas, pobreza das palavras escolhidas. A escolha lexical é importante não só nos gêneros de viés literário, né, em que ela vai ter um efeito estético, mas também para obter os sentidos e os efeitos pretendidos na crônica, dependendo do tipo escolhido, e também no artigo de opinião. As escolhas lexicais, então, a busca de precisão e de rigor semânticos. Naquele livro Oficina de Leitura, Teoria e Prática, que é de 92, ela tem uma sábia lição ali, né, quando ela diz que o dicionário é extremamente útil para escrever e pouco útil para ler, ao contrário do que a escola inteira pensa. Então, toda escola, toda tradição escolar pensa o dicionário para ler, como acessório para ler. E ele é, na verdade, o nosso grande aliado para escrever, para buscar a palavra exata, a palavra precisa. Uso de comparações e de linguagem figurada, nos gêneros que o assim exigem. Rejeição de clichês, isso é fundamental. Aparece aos montes, nos textos, frases prontas, imagens desgastadas. Outros aspectos linguísticos, velhos conhecidos nossos e fáceis de entender, a escolha e a manutenção coerente do registro formal ou informal do texto. Isso é outra coisa. Nas comissões de avaliação, quem preside, quem coordena os trabalhos, tem de ser muito firme e preciso nisso. Porque, às vezes, um avaliador mais, assim, inexperiente, ele pode não entender o uso do registro informal como recurso. E, às vezes, o limite é tênue mesmo, entre recurso e erro, né? Mas é preciso... Todos os gêneros aqui permitem o uso do registro informal como um recurso. Perceber se ele está claro enquanto recurso. A escolha da variedade linguística adequada, o que envolve tomar decisões sobre a necessidade de se aproximar ou de se afastar das normas urbanas de prestígio. Eu, na verdade, diria o seguinte, eu acho que os alunos usam muito pouco isso. As memórias literárias permitiriam muito o uso do afastamento de uma norma urbana de prestígio para a construção de um ambiente para aquelas memórias. Utilização e manutenção dos tempos verbais, vocês sabem bem o quanto, né, os tempos verbais às vezes fazem uma miscelânea no texto, então começa no presente, vai para o passado, não tem cada gênero mais ou menos determina quais são os tempos verbais prototípicos. Não há que se seguir rigorosamente, é possível ter transgressões a isso, mas é preciso ter uma uniformidade. Esses tempos devem garantir a manutenção e a progressão temáticas. A estruturação das orações internas do parágrafo e o estabelecimento de conexões adequadas entre elas. Vejam como isso daqui é igualzinho que apareceu na dimensão textual, sobre a organização interna. Então, na verdade, todos os aspectos linguísticos, incluindo aí as convenções da escrita, que é o último, né, dos aspectos linguísticos, eles vão tecendo as outras dimensões. Eu só vou ter uma paragrafação,
uma progressão textual, uma manutenção temática, né? E parágrafos bem estruturados, se eu cumprir, se eu respeitar as dimensões linguísticas.